O grande objetivo aqui é, de fato, a gente compartilhar com vocês não um achismo de mercado, não uma fórmula mágica, não um hackzinho, tá? Mas trazer para vocês, de fato, algo que pode estruturar o negócio de vocês, que pode fazer com que o negócio ele venha crescer e se desenvolver. Perfeito? Bom, hoje a gente vai falar sobre rotina e ritual dentro das empresas. Então, basicamente, como a gente pode implementar aí de forma correta, coerente, as rotinas e os rituais. Bom, pessoal, eu sempre costumo dizer que todas as vezes que a gente vai criar uma estratégia de cultura dentro das nossas empresas, a gente precisa entender o seguinte, que cultura ela é algo feito por camada. É sempre importante a gente levar isso em consideração, que a cultura ela sempre vai ser algo feito por camadas, certo? E conforme a gente vai empilhando essas camadas, a somatória de todas essas camadas, correto? Faz com que a gente tenha, de fato, essa cultura que todo mundo chama, que todo mundo fala, mas que, às vezes, a grande maioria das pessoas não entendem muito bem como que isso funciona na prática. E hoje vocês vão perceber que, mais uma vez, criar cultura, ela vem com esse empilhamento de camadas. E tem 3 camadas muito importantes, que são as rotinas, os rituais, as rotinas, os ritos de um negócio. A somatória disso tudo faz com que a gente, de fato, consiga criar, né, uma arquitetura de cultura dentro dos nossos negócios. Bom, existe um mito, né? É o seguinte: se a gente está construindo processos, certo? Se a gente consegue construir processos e esses processos eles são muito bem documentados, ali a gente já tem uma cultura. E não é muito bem assim que acontece. Por quê? Porque às vezes você pode ir lá na sua empresa, construir um processo, documentar um processo, mas você não passa isso para frente. Você não consegue ir lá e explicar para o teu time como que esse processo funciona. Você não consegue ir lá e mostrar para o teu time o que precisa de fato ser feito. Ou seja, a gente vai criando alguns pontos cegos ali dentro, e esses pontos cegos, ora uma empresa que tinha um processo muito bem estruturado, ela passa novamente a operar dentro do caos. Por quê? Porque as pessoas, elas não conhecem esse processo. Elas não sabem desse processo. Então, se elas não sabem desse processo, como que elas vão executar? É quase que impossível. Então, esse é um mito, né, existente do processo que ele é bem documentado, mas ele não é internalizado ali dentro com as pessoas. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que é o seguinte: para que as coisas funcionem, a gente precisa de três itens muito importantes. Eu preciso de ter uma rotina dentro da empresa, então a gente precisa de ter ali, por exemplo, fluxo de entrega, modelo de comunicação, certo? Então, isso são as rotinas diárias, é o que a gente faz. A gente já precisa ter ali rituais, então, poxa, se a gente fechou um novo contrato, o que acontece, né? Se o cliente ele avaliou muito bem a empresa, o que vai acontecer ali dentro. E a gente precisa ter uns ritos, né? Que são ali momentos que acontecem para que a gente consiga alinhar todo o negócio e, de fato, ter uma previsibilidade. Mas vamos entender na prática como que isso funciona item a item, né? A primeira camada que a gente tem na hora que a gente está construindo uma cultura de uma empresa é a camada das rotinas, né? Então, você precisa entender o seguinte: o que dentro da minha empresa é um padrão que precisa ser feito todos os dias? Então, vou dar um exemplo para vocês. Todos os dias, todos os colaboradores do escritório, quando eles chegam, eles têm por prática olhar os e-mails, responder as conversas de WhatsApp que estão dentro dos grupos dos clientes
e preencher o Pipefy, que é o nosso software de gerenciamento de demandas aqui dentro. Isso é uma rotina. Não importa o que aconteça, todos os dias, todos os nossos colaboradores, eles precisam fazer isso. Ou seja, aqui a gente criou uma rotina de uma empresa, certo? Ou seja, são atividades que elas acontecem com uma frequência diária e contínua, certo? Então isso precisa ser comunicado. A forma com que essa rotina ela vai acontecer. Ou seja, aonde fica todas as nossas atividades? Não, todas as nossas atividades elas ficam em um software chamado Pipefy. Perfeito. Aonde vai ser a nossa comunicação com o cliente? Não, a nossa comunicação ela vai acontecer via grupo de WhatsApp, para ser uma comunicação mais rápida, e uma comunicação mais documental via e-mail. Perfeito. Tá. O que o colaborador precisa fazer, então, no primeiro momento que ele chega? Né? Então, no primeiro momento que ele chega, ele precisa fazer esse levantamento de tudo que aconteceu entre quando ele saiu da empresa e ele voltou a trabalhar novamente. Então, nesse intervalo, tudo que aconteceu e está documentado dentro desses processos, ele precisa revisar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está definindo, certo? O que o time faz. Por quê? Aonde é a confusão que as pessoas têm? A confusão que as pessoas têm é confundir rotina com processo. Às vezes você pode ter uma rotina, mas você não tem um processo. Então, isso significa o quê? Vamos imaginar com o seguinte, às vezes todos os dias pela manhã, teu time, ele para ler as conversas de WhatsApp. Ok, isso é uma rotina, todo dia ele parou para ler essa conversa, correto? Só que o como ele vai fazer aquilo é o que a gente chama de processo. Então, às vezes, a gente vai ter dentro das empresas rotinas, mas não vai ter processo. E vice-versa. Às vezes pode ter um processo, mas não vai ter uma rotina. Às vezes o colaborador ele vai fazer aquilo pela manhã, aí no outro dia ele vai fazer na parte da tarde, aí no outro dia ele vai fazer no meio da tarde, no outro dia ele vai fazer no meio da manhã, e assim sucessivamente. Quer dizer, ele não criou uma rotina para ele ali dentro. Cada dia está sendo um dia novo. Isso faz com que a gente não consiga ter uma previsibilidade operacional ali dentro. Quando a gente não tem essa previsibilidade operacional, certo? Vai ficando difícil a gente mensurar a atividade do colaborador e vai ficando difícil a gente ir mensurando as entregas. Então, por isso que é importante você construir aqui dentro essas rotinas, certo? Quando a gente tem a rotina, né, a gente tem ali os rituais. O que são rituais? Tá? Rituais são reuniões ou são encontros que eles acontecem de forma periódica. Aconteça o que acontecer, todos os dias, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a gente vai estar fazendo aquela determinada atividade. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui no escritório, a gente tem um ritual de feedback. Então, todo mês, na primeira quinzena do mês, a gente tem um ritual de feedback. Todo mês, a gente tem um momento de confraternização entre todos que trabalham com a gente. Então, todo mês, ao final do mês, a gente vai fazer isso. Isso que acontece, a gente chama de ritual, certo? Então, a gente tem a rotina, o que acontece diariamente, e a gente tem os rituais. Então, entenda que é o seguinte, vamos imaginar isso no nosso dia a dia, né? Eu sou pai, né? Então, minha filha tem a rotina de todos os dias, às 20 horas, ela deitar. Então, para ela deitar, às 20, todos os dias, das 18h30 às 19 horas, ela precisa jantar. Isso é uma rotina que acontece todos os dias, certo? Mas, uma vez a cada 15 dias, a gente deixa ela escolher uma sobremesa. Então, ela pode escolher um sorvete, um picolé, porque é um momento de celebrar, né? A gente sair e celebrar juntos, que é o momento que ela vai estar ingerindo ali açúcar. Beleza. Isso é um ritual. Então, todo mês, toda quinzena, na verdade, ela vai ali e escolhe o picolé que ela quer chupar naquele dia ou o sorvete que ela quer tomar.
certo? O grande ponto, né, é que a gente, às vezes, engessa as nossas operações. Um perigo que tem aqui dentro é que, por exemplo, quando isso não acontece, esse ritual ele não acontece, a gente começa a engessar essas operações. Ou seja, às vezes a gente poderia resolver algo de uma forma muito rápida e prática, mas no dia a dia, o que a gente vai fazer? Não, vamos esperar um ritual de feedback para eu dar o feedback, mas às vezes não dá para esperar um ritual de feedback para que aquele feedback aconteça. Não, vamos revisar os nossos números. Né? Não, então a gente vai esperar a reunião de revisão de números que acontece a cada 15 dias para revisar números. Mas às vezes não dá para esperar os próximos 15 dias. Isso vai ser um pouco polêmico e vai ser catastrófico para a empresa. Significa o quê? Que você tem esses rituais para que você tenha aqueles eventos acontecendo com uma certa frequência, mas isso não te impede de abrir regras de exceções. Diz o seguinte, olha, aconteceu algo que não estava previsto aqui dentro da empresa, então por isso nós vamos ter que antecipar essa reunião que nós vamos fazer, ou esse encontro que a gente vai fazer. Então esse é o que a gente chama de rituais que acontecem dentro das empresas. Tá? E aí a gente tem ritos. E esses ritos, e muita gente confunde ritual com rito. O ritual ele é feito de forma frequente, geralmente com a parte tática da empresa. Os ritos, eles são feitos de forma semestral ou anual e geralmente eles são feitos com a parte da gestão, com a parte estratégica da empresa. Isso significa o quê? Por exemplo, os ritos, eles são marcos, né? Da mesma forma que a gente tem o Natal todo dia 25, certo? E ele acontece ali naquele momento, certo? A gente vai ter ritos dentro da empresa. Então, o rito é, todo colaborador que entra vai ter um onboard? Não, vai ter um onboard. Então, isso é um rito. Ele aconteceu num momento chave. Então, todo colaborador que completar 1 ano ou 2 anos de casa, a gente vai ter algum tipo de reconhecimento? Não vai. Então, isso é um rito. Então, todas as vezes que ele completar 2 anos de casa, a gente vai reconhecer ele. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está separando momentos chaves, seja do colaborador ou seja do negócio, e exaltando esses momentos. Então, vamos repensar? Se rotina é aquilo que eu faço todos os dias, ritual é aquilo que precisa ser feito com uma frequência mensal e quinzenal, ou seja, então são reuniões que alinham. Rito são momentos que marcam a jornada daquela empresa ou daquele colaborador. Então, por exemplo, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é algo que você faz de forma anual. Você não faz um planejamento estratégico a cada 60 dias. Você faz um planejamento estratégico a cada 12 meses, pelo menos, certo? Então, isso se torna um rito. Então, a cada 12 meses, a empresa tem aquele momento-chave, certo? Se a gente levar isso para as nossas vidas, pensa o seguinte, pensa que rotina é tudo aquilo que você faz no dia a dia lá na sua casa. Então, se você... não, a gente precisa limpar a casa. Limpar a casa tem que ser feita com uma frequência, então uma rotina. Se alimentar, precisa ser feito com uma certa frequência. Não, ó, a cada 15 dias a gente vai fazer um churrasco com uma família. Isso é um ritual. Não, todo ano a gente vai comemorar, então, o Natal na casa da avó. Isso passa a ser um rito. Por quê? Porque ela é um momento-chave naquele ano. Correto? Então, essa é a diferença que a gente tem entre ritual, rotina e rito. E isso precisa ficar muito claro, porque muitas vezes os líderes, eles confundem essas diferenças, certo? Quando a gente pensa nisso, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que é o seguinte, a rotina garante fluidez de trabalho, certo? Então, tudo aquilo que você faz todos os dias, isso vai fazer com que você tenha entregas, certo? Os rituais garantem que a gente está fazendo a coisa certa no momento certo. Perfeito? E as rotinas
garante que a gente está na direção correta. Então, a rotina ela vai dizer o seguinte, né? Vamos pensar aqui, a rotina vai dizer o seguinte, olha, planejamento estratégico, para onde a empresa está? Perfeito. Não, a gente está dizendo o seguinte, então, olha, a gente parou um momento chave aqui, a gente fez um planejamento, e o planejamento é que nós vamos crescer 3 vezes esse ano. Perfeito. Então, a gente vai aumentar esse faturamento 3 vezes. Então, pensa uma empresa que está faturando 100 mil, ela define que, então, o faturamento dela desse ano vai ser 300 mil. Perfeito. Isso foi um rito. A gente tirou um momento chave ali dentro para definir isso. Perfeito. Quinzenalmente ou mensalmente, a gente vai ter ali as reuniões de rituais. Significa o quê? Semana passada eu falei sobre os tipos de reuniões que a gente precisa ter. Então, um one-on-one, um OKR. Então, quinzenalmente, a gente vai dizer o seguinte, nós estamos fazendo as atividades que precisam ser feitas para a gente alcançar 3 vezes o faturamento? Sim ou não? Não, a gente está fazendo. Perfeito. E a rotina vai dizer o seguinte, a rotina vai dizer o que eu preciso fazer no meu dia para que eu consiga alcançar aquele objetivo que a gente traçou. Então, pensa que a gente quebra isso em camadas, em frações. Sabe qual que é o maior erro das empresas? O maior erro das empresas é elas chegarem ao final do ano e falar assim, olha, em 2027, então a gente vai aumentar 10 vezes o faturamento. Perfeito. E aí ela pega isso e engaveta. E aí chega no final do ano, do próximo ano, de 2027, ela vai dizer o seguinte, a gente não bateu a meta, lógico. Isso é igual ir na academia. Né? Todo mundo chega no final do ano e fala o seguinte, ó, eu quero ter o shape perfeito. Beleza, então vou ir para academia. Tá. Você está indo semanalmente na academia? Não, não estou indo, então não vai ter o shape perfeito. Então você não vai conseguir chegar naquele objetivo que você está traçando. Então isso daqui serve não só para as nossas empresas, como serve para nossas vidas. Ah, não, eu quero chegar no final do ano com um caixa 10 vezes o que eu tenho. É super possível. Tá? Você só precisa fazer as coisas certas ao longo daquele ano para que chegue ao final do ano você tenha o caixa que você almeja ter. Só que se você não estrutura essas camadas e não vai avaliando elas, dificilmente você vai conseguir chegar no resultado que você almeja. Mas, Michael, eu quero implementar isso dentro da minha empresa. O que eu preciso fazer? Dentro da nossa experiência de implementação e de tudo que a gente já implementou até hoje, a regra básica é nunca sobrecarregue a sua empresa. Nunca coloque rotinas ou rituais além daquilo que você consegue fazer. Por quê? Porque você vai lá, participa de uma palestra, ou você participa de uma imersão, aí tem lá um sujeito lá, porque você tem que ter esse ritual, essa rotina, esse ritual, essa rotina, esse rito. O cara chega na empresa dele e fala o seguinte, não, eu quero ter tudo isso. Qual que é o problema? O problema é que às vezes isso foi pensado por uma empresa global, que tem lá diretores nacionais, e aí ele tem uma camada tática gigante, tem uma camada operacional ainda maior. Perfeito. Isso, essas empresas, elas vão conseguir executar. Agora, quando a gente pega a média das empresas no Brasil, se você pegar tudo que está lá dentro, você não vai conseguir executar. Por que você não vai conseguir executar? Porque não foi feito para esse modelo de estrutura. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o seguinte. Vai fazendo uma coisa por vez. Coloca uma rotina. Uma rotina. Todos os dias eu vou fazer isso. Perfeito. Então faça isso todos os dias. Tá? Coloca um ritual. A cada 15, 20 dias ou a cada 60 dias, a gente vai ter esse momento aqui na empresa. Perfeito. Coloca um rito anual. Ó, uma vez ao ano, a gente vai parar para organizar. Vocês querem um exemplo disso? Aqui no escritório a gente tem um rito que é uma vez por ano a gente para o escritório e faz uma limpeza geral. Como assim, Maicon? Ao longo do ano vai acumulando papel, documento. Então a gente para uma vez no ano, olha todos os arquivos de computador, o que dá para ser
arquivado e armazenado, o que dá para ser deletado. A gente abre as gavetas e fala, não, isso aqui é um negócio que não precisa mais, a gente pode jogar fora, a gente pode cortar e jogar fora, e assim por diante, certo? Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, assim, não é o volume de coisas que você vai fazer que vai fazer com que dê certo. É a disciplina de fazer aquele item que você disse que ia fazer. Então, se você disse que todos os dias você ia tirar um momento onde você ia responder todos os seus e-mails, então todos os dias, naquele horário, aconteça o que acontecer, tire um momento para responder todos os e-mails. Você vai ganhando o hábito de fazer isso e daqui a pouco se torna automático. Então, se todo mês você falou que você vai ter um momento com o teu time, então todo mês aconteça o que acontecer naquele período que você falou que ia ter, tem esse momento. Isso vai se tornando um ritual. E assim por diante. Percebe que isso não é tão diferente do que acontece nas nossas vidas. O grande ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que, assim, entenda que cultura começa primeiro na gente. Então, se você, que é líder da empresa, não consegue fazer isso com você mesmo, o que diria fazer dentro da empresa? Por isso é a minha recomendação. Comece sempre de pouco. Vá sempre um passo por vez. Vai fazendo um passo por vez, um passo por vez. Certo? E por onde a gente começa fazendo isso, Maico? Começa documentando. O que você faz no seu dia? Não, hoje no meu dia eu faço isso, 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 isso. Beleza. Aí você documentou a segunda. Documenta a terça. Documenta a quarta. Documenta a quinta, a sexta. Você trabalha no sábado, documenta o sábado. Você vai perceber que chega uma hora que você tem um padrão. Às vezes você faz a mesma coisa, só que em horários diferentes, mas você está fazendo a mesma coisa. Quase todos os dias. Então, antes de você criar algo muito complexo dentro do teu negócio, que depois não vai acontecer, começa fazendo, listando tudo que você precisa fazer todos os dias. Tá? Então, eu fiz esse exercício, por exemplo, na minha casa, com a minha esposa. Então, a gente contratou algumas pessoas para trabalhar na minha casa, e aí eu sentei com a minha esposa e falei, olha, o que essa pessoa aqui precisa fazer todos os dias? Ah, não, todos os dias ela tem que lavar as louças da pia. Perfeito. Então, todos os dias ela tem que lavar a louça. Todos os dias ela tem que lavar a louça. Ok. Então, eu fui criando ali uma rotina. Então, todos os dias, quando essa pessoa chega, de tal horário a tal horário, ela tá lavando as louças. Perfeito. Depois eu fui criando um ritual, né? Que era o ritual, por exemplo, da decoração. Então, a cada 15 dias, essa pessoa ela tinha que organizar uns itens de decoração que a minha esposa gostava. Isso era o ritual da decoração. Então, a cada 15 dias ela fazia isso. E depois eu fui criando uns ritos, que eram os marcos. A cada 6 meses, tinha determinadas coisas que a minha esposa queria que fizesse dentro de casa. Então, a cada 6 meses, isso foi acontecendo. Percebe que o que a gente usa para as empresas, dá para você usar para a sua vida, dá para você usar na sua família, dá para você usar na sua casa, dá para você usar dentro de um departamento, e assim por diante. Dá para você usar aí que você está fazendo, e por aí vai, tá certo? Então, pessoal, o que a gente sempre deixa aqui? A gente sempre deixa algumas recomendações para vocês, certo? A primeira é, se você tem um time com até 10 pessoas, tá? Mike, eu tenho um time com até 10 pessoas, tá? O que eu posso fazer de ritual? Coloca aí uma reunião de feedback quinzenal. Então, a gente tem aqui no escritório o one-on-one, que é uma conversa entre os líderes com os seus liderados. O que é o one-on-one? Você vai pedir feedback para o teu time. Então, você vai sentar com aquela pessoa e falar, poxa, eu queria entender como que a gente está aqui hoje, queria entender como que a gente poderia melhorar, e assim por diante, certo? Um segundo item que você pode colocar aqui é uma revisão mensal.
Então, você pode parar uma vez ao mês e falar o seguinte, olha, a gente tinha esses combinados aqui. A gente falou que nesse mês a gente ia fazer esses itens, certo? Então, a gente fez? Não, a gente fez. Não, a gente não fez. Ou seja, aquele momento que você vai ter com o teu time para você avaliar como que foi o mês. Foi bom, foi ruim, o que pode ser melhorado. Então, isso a gente recomenda para empresas que têm até 10 pessoas na operação, de 1 a 10 pessoas. Você tem ali um colaborador, 2 colaboradores, faça isso mensalmente. E faça isso de forma periódica. Todo mês, naquele período, você vai fazer essas atividades, certo? Tá, Marco, mas eu tenho aqui, tá, vamos pensar na hipótese de uma empresa de 10 a 30 pessoas. O que a gente acrescenta aqui, certo? A gente acrescenta a WBR. O que é a WBR? É uma reunião que você vai fazer de análise de métricas. Então, agora você vai olhar as métricas do teu negócio. Então, diz o seguinte, cara, como que a gente está? Quantos leads entrou? Quanto que a gente vendeu? Quantos clientes a gente tem? Qual foi a nossa inadimplência do mês? Qual foi a nossa taxa de churn? Quantos clientes a gente perdeu ao longo do caminho? Isso é o que a gente chama de WBR, certo? E aí a gente tem o All Hands. O que é o All Hands? É uma reunião geral com todo mundo da empresa, onde você vai dar o norte da empresa. Vai dizer o seguinte, olha, esse mês a empresa vai caminhar para cá. Nós vamos fazer isso daqui. Para que todo mundo esteja na mesma página, para que todo mundo esteja sabendo para onde a gente vai. Certo? Ou seja, o grande objetivo aqui é você cortar as conversas paralelas. Por quê? Porque aqui num grupo de até 10 pessoas, você consegue saber o que está circulando nos corredores da empresa. A partir de 10 pessoas, você chegando ali até no máximo umas 30 pessoas, você já não tem mais esse controle. Então vai ter alguém que vai chegar com a conversa torta, vai ter alguém que vai chegar com uma diretriz que não era real. E quando isso acontece, você começa a ter um problema de comunicação. Então existe o que é real e existe o que está sendo inventado dentro da empresa, certo? Então esses 3 formatos é para que justamente a gente consiga alinhar esse modelo. Ah, Maico, mas eu tenho aqui, então, um time com mais de 30 pessoas, tá? Um time com mais de 30 pessoas, o grande objetivo de um CEO ou de um diretor executivo é manter a liderança no caminho certo de forma escalável. Então, o que você vai olhar aqui? Você vai olhar os OKRs trimestrais, você vai olhar a retrospectiva de projeto, você vai olhar o que está sendo feito por áreas. Então, perceba que conforme você vai aumentando a sua operação ou vai crescendo o seu negócio, a complexidade ela cresce junto. Quão menor é e quão mais enxuto, menos complexo vai sendo. E isso é normal, porque uma coisa é você liderar 5 pessoas, outra coisa é você liderar um time de 60, 70, 80 pessoas na sua operação. Então, pessoal, no fim do dia, o que é mais importante a gente entender? Que cultura a gente vai construindo ela por camadas. Para quem não participou da aula passada, vocês podem pedir lá no grupo para o Pedro a aula anterior, que ela é um complemento dessa aula de hoje, tá? Sobre cultura. Mas o que é mais importante a gente pensar aqui? O mais importante a gente pensar aqui, que é assim, cultura, ela vai sendo construindo uma camada por vez, certo? Então não tenta fazer tudo de uma vez. Não tenta chegar dentro da sua empresa hoje e falar o seguinte, ó, eu vou construir rotina, ritual e rito de uma vez e vou implementar tudo isso ao mesmo tempo. Não vai dar certo. E a gente tem experiência para isso. E eu consigo te afirmar que vai dar errado. E aí, quando as pessoas fazem isso e dão errado, elas vão dizer, que cultura é balela, é papo furado, isso aí é coisa de empresa global. Tá, isso é coisa de empresa global porque você implementou errado. Porque se você tivesse implementando certo, ela ia funcionar e ela funciona.
Então, começa fazendo o seguinte. Olha para a tua empresa e fala o seguinte, aonde eu estou fraco aqui dentro? O que ainda não existe? Ah, não, Michael, não existe nem rotina da minha empresa. Aqui, cada um faz o que quer, na hora que quer, no momento que quer, no dia que quer. Então, beleza. Então, começa por aí. Comece implementando a rotina. Mas, se fosse assim, então, agora, a gente vai implementar a rotina. Ó, todos os dias, isso daqui tem que acontecer. Ok. Tá. Você conseguiu fazer isso? Não, consegui. Perfeito. Então, você vai lá implementar a rotina. Dentro de rotina, o que você vai implementar lá dentro? Não, eu vou implementar, Michael, uma rotina de comunicação. Então, você escolheu uma camada, e aí dentro dessa camada, você escolheu uma vertical para você atuar, certo? Então, ó, a gente vai então criar aqui uma rotina de comunicação com o cliente. Perfeito. Então, como que vai ser essa rotina de comunicação? Você define como que ela vai funcionar. Você definiu como ela vai funcionar, certo? Você vai acompanhando isso para que isso de fato aconteça. Então é aquela história. Já viu? É aquele item que todo mundo faz. Chega final de ano, ele define que vai para academia, certo? Eu citei esse exemplo aqui agora para vocês. Então, beleza, ó. Ano que vem eu vou para academia. Perfeito. Ano que vem você vai para academia. Ano que vem eu vou para academia. Tá. Então, isso está definido. Então, ele vai criar, essa pessoa vai criar uma rotina de ir para academia. Ela vai lá, compra um plano anual. Tá? Não sei se vocês sabem, um dos maiores lucros das academias são os planos anuais. Porque parte das pessoas não usam esses planos. Elas contratam, mas não usam. Tá? Então, ela comprou ali um plano anual. Perfeito. Ao invés dela criar uma rotina para ela, dizer o seguinte, olha, todos os dias, então, eu vou tirar um momento para eu ir na academia. Ela começa a falar assim, não, eu vou na academia todo dia, mas ela não cria ali um horário específico. Um dia ela vai pela manhã, outro dia vai à noite, outro dia ela vai no horário do almoço, e assim por diante. O que vai acontecer? Vai chegar um dia que ela vai começar a negociar com ela mesma. Não, hoje eu não vou, mas eu vou repor tal dia. Não, hoje eu não vou, mas aí eu vou fazer na semana que vem. E aí, quando você começa negociando isso, chega uma hora que isso não existe mais. O que é o correto de se fazer? Não, você vai na academia? Vou. Então, todos os dias eu vou, né? Então, eu vou na academia 3 vezes na semana. Então, vai ser uma rotina. Toda segunda, quarta e sexta você vai na academia. Toda segunda, quarta e sexta. Qual que é o horário que você vai? Não, eu vou toda segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Então, perfeito. Então, vamos às 6 da manhã. Então, o primeiro objetivo é ir à academia às 6 da manhã. Não foi? Foi. Então, perfeito. Não, agora eu vou para academia, agora eu estou indo todo dia, segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã. Beleza. Agora eu vou adicionar mais um item dentro dessa rotina. Agora, além de eu ir na academia toda segunda, quarta e sexta, tá? Eu agora vou mudar a minha alimentação. Então percebe que a rotina de cuidado dessa pessoa, ela vai melhorando. Por quê? Porque ela foi fazendo um item por vez, ela foi ganhando a disciplina de fazer aquilo uma vez, um item por vez, ela vai ganhando confiança, aquilo vai se tornando automático na vida dela, e ela consegue ir empilhando mais coisas ali dentro. Na empresa, do mesmo jeito. Você vai pegar um departamento, uma área, cria uma rotina dentro de uma atividade que tem que acontecer. E faz com que isso aconteça. Isso aconteceu, e aí você vai subindo para as outras áreas e vai aumentando a complexidade. Então, entenda que você não vai consertar a sua empresa tudo de uma vez. Você vai consertando por partes. Todas as empresas e todos os empresários que um dia eu conheci, que tentou fazer tudo de uma vez, deu errado. Ficou pior do que estava. Todo mundo que entendeu que indo por área, ele vai resolvendo os problemas da empresa, ele vai pelas áreas prioritárias, deu certo. Isso é um fato, deu certo. Só que se você tentar fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Quem participou com a gente aqui hoje, quem veio pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos, tá? A nossa aula do Intese acontece toda terça-feira, 12h45. Então, compartilhe com os amigos de vocês aí, certo? E para a gente fechar o mês de março, na semana que vem, a gente vai falar sobre os 5 tipos de colaboradores que a gente tem dentro de uma empresa.
os 5 tipos de maturidade de um colaborador. Até para você conseguir detectar isso dentro da sua empresa. E eu vou trazer para vocês uma ferramenta onde vocês vão conseguir, vocês mesmos, fazer essa avaliação aí dentro da empresa de vocês. Perfeito? Então, quero agradecer, tá? Mais uma vez, todos que estão aqui. Tá aqui o meu Instagram, michael.douglas. Fique à vontade em acompanhar, tal do nosso escritório, certo? E eu vejo vocês na semana que vem para a gente falar da nossa próxima tese, os 5 níveis de maturidade profissional. Tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês.